Deus abençoe. Agora presta atenção aqui, só para nós entendermos de maneira bem didática. Olha para lá. Na imagem que Nabucodonosor viu, ela tinha uma qualidade assim, que nós precisamos, não pode falhar, não pode errar na prova. Essa imagem que Nabucodonosor viu, ela tinha uma cabeça, essa cabeça ela era de ouro. O peitoril e os braços dessa estátua eram de prata. Essa parte do corpo aqui era de bronze. As pernas e os pés eram de ferro, sendo que os pés tinham uma mistura de barro. Então, de maneira bem simples, foi isso que Nabucodonosor viu. E Daniel complementou a visão, olhando para a mesma cena, viu também a parte da cabeça como um leão com asas de águia, a parte do peito e dos braços como um grande urso, tá certo? Tá certo? A parte dos quadris de bronze com um bode com longo chifre, tá certo? E as pernas de ferro e as pernas de ferro como mostram que ele não soube dar a definição correta. E depois foi enfatizado novamente com outra visão de Daniel, que eu já expliquei para vocês, onde ele viu com mais detalhes a parte da cabeça e a parte do tórax. No capítulo que nós... Fica aqui, não vá não, bicho. No capítulo que nós lemos que teve algo em Daniel 5 que ficou um mistério. Aí eu pergunto a vocês, assim, se nós olharmos para o que Nabucodonosor viu, nós vimos a idolatria da Babilônia, nós vimos a magia e o engano que tinha muito forte no Império Medo-Persa, nós vemos a filosofia mística grega, que foi muito forte, influenciando inclusive até hoje, e nós vemos a crueldade do Império Romano. Então, de maneira bem sucinta, Daniel, ele viu por 2 vezes a revelação completa do que nós precisamos entender. Eu pergunto a vocês, então, quais são as qualidades de um líder frutífero que é capaz de atingir a idolatria e vencer a idolatria babilônica, de atingir a magia e o engano medo-persa, de atingir a filosofia e o misticismo grego, e de atingir a opressão e a crueldade romana, mas não só atingir, mas vencer totalmente? Quais são as qualidades de um líder que é capaz de fazer isso? E eu acredito até que foi por isso, bispo, que o livro foi escrito, para que nós aprendêssemos como nós vencermos essas coisas. No meio da noite, depois do sonho, lá que Belsazar ficou apavorado, a mãe dele, a rainha mãe, se aproximou do rei e falou: rei, Daniel capítulo 5, versículo 11, aqui está a resposta. Quais são as qualidades de um líder que é nele mesmo congrega as características necessárias para vencer a idolatria, para vencer o misticismo, para vencer a crueldade, para vencer tudo aquilo que tinha naqueles impérios? Quais são as qualidades? Acompanhe comigo, Daniel capítulo 5, versículo 11. Daniel 5, 11. Daniel 5, 11. Eis que há em teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. As qualidades de um líder, que um líder precisa ter para vencer a idolatria babilônica, a magia e o engano medo-persa, a filosofia e o misticismo grego e a crueldade da opressão romana, estão escritas neste termo. Primeira qualidade dele, que é assim, fenomenal, que é assim, é uma porta de entrada, Esse homem precisa ter o espírito dos santos deuses. Eu vou usar a mesma linguagem dela, que não tinha a nossa linguagem. Mas ela diz o seguinte: olha, naquela época as pessoas o tinham como alguém que carregava sobre si o espírito dos santos deuses. Uma pessoa que não tem o espírito de Deus, primeiro fica inabilitada para entrar nessa guerra. Essa guerra não pertence a ele, ele já venceu, ele já perdeu essa guerra, ele já foi oprimido. Diga comigo assim no seu coração, diga: eu preciso
acima de tudo, ser uma pessoa que tem e que carrega o Espírito Santo. Ah, mas bispo, eu não tenho, eu não sei como faz. Então, tem que aprender. Essa guerra não lhe pertence. Tendo essa característica elementar, essa característica elementar, vem então o entendimento. A primeira qualidade desse homem é que ele precisa ser um homem iluminado. Diga comigo, iluminado. Diga bem forte, diga iluminado. Ele precisa ser dono de uma rara inteligência. Diga comigo, rara inteligência. Diga comigo, rara inteligência. Nós sabemos medir a inteligência das pessoas. Tem até os métodos científicos que a gente usa para isso. Mas uma pessoa que tem uma rara inteligência, ele fica com um QI acima. Tem algumas pessoas lá na igreja que eu percebo, tipo assim, na escola de líderes, a maioria dos líderes, bispo, fica assim numa mediana. Pessoas que têm uma rara inteligência, eles dobram 3, 4 vezes a mediana das outras pessoas. Uma rara inteligência. A terceira característica desse homem é que ele precisa ser um homem de prudência. Diga comigo, prudência. Diga prudência. Se não entendeu, diga prudência. Esse homem precisa também ter uma sabedoria como a sabedoria dos deuses, ou seja, ter uma sabedoria como a sabedoria do próprio Deus. Já que ela falou dos deuses e Daniel servia ao Deus verdadeiro, então ter a sabedoria do Deus verdadeiro. Veja só, a Babilônia, na imagem de Nabucodonosor, ela tinha uma imagem, uma cabeça de ouro. Ela atingia, isso é muito profético, eu quero que você pegue no seu espírito. Ela atingia diretamente a cabeça, as tomadas de decisões, a capacidade de gerenciar, a capacidade de estar à frente. Os peitos e o braço de prata da estátua, né? Que importava no Império Medo-Persa, significava o quê? Que o engano, enquanto a idolatria, ela atinge diretamente a cabeça, a Babilônia atinge diretamente a cabeça, o misticismo, a magia e o engano da Pérsia atinge exatamente o coração das pessoas. Daí os braços, por mais que sejam fortes, não conseguem operar no reino de Deus, porque eles estão sobre uma magia, sobre um engano. O bronze da Grécia, que estava aqui na parte do baixo, tá certo? Implicava que a filosofia mística, ela impactava exatamente nessa parte do corpo aqui, que fala o quê? Fala da nossa reprodução, se nós somos ou não frutífero. A gente até tenta, a cabeça às vezes, mas quando chega aqui, eu estou falando para adultos, eu conheço vários líderes que são excelentes líderes, mas são pecadores, nessa parte aqui. Daqui a pouquinho, meu bispo, o pecado se tornou normal. O apóstolo pregou sobre isso ontem. Normal. E a parte de ferro e barro da estátua, que é a parte de baixo, fala exatamente da crueldade que o Império Romano agia. Então, olhando agora para Daniel, a primeira característica que tem que ter um homem de Deus, é uma capacidade de ser iluminado, de quebrar toda a idolatria que vem para arruinar o povo de Deus. Um homem que é de Deus, ele é, acima de tudo, um homem iluminado. Bispo, e o que é um homem iluminado? Não é uma pessoa iluminada, ele carrega características que são diferentes. Uma pessoa iluminada, que ele é colocado para alumiar os caminhos. Daniel 12:3, acompanhe comigo.
A primeira característica que nós precisamos ter para atingir diretamente a idolatria babilônica, se nós não formos, por mais que nós tenhamos um peitoril forte, por mais que nós sejamos, mas a cabeça vai estar doente. Daniel 12:3. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre e por toda a eternidade. Uma das formas que nós temos de ser e de conseguir ser iluminado é ensinando a sempre a verdade a alguém. Cada vez que eu me coloco como instrutor da verdade, cada vez que eu me coloco como alguém que vai se dedicar naquilo que a palavra me manda fazer, a minha cabeça vai ficando cada vez mais iluminada. Aí eu vou conseguir cada vez mais ter uma visão de governo. A visão de governo só é dada para quem se empenha cuidando daquilo que Ele pediu para nós cuidarmos. Jesus falou: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E alguém, um ímpio, diz: então Deus está comigo. Não está. Ele diz que está com aqueles que estão fazendo o que Ele pediu para fazer. Uma outra característica de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, de um líder frutífero, que atinge exatamente aqui o coração e os braços, para quebrar a magia e o engano do Império Medo-Persa, é ter uma inteligência rara. Mas inteligência, bispo, não é na cabeça? Não. Eu conheço várias pessoas que são extremamente inteligentes na cabeça, mas o coração deles é tolo. Eu conheço várias pessoas que têm diplomas e mais diplomas, mas o coração é insensato, o coração é tolo. Então a inteligência que nós precisamos ter, ela precisa atingir diretamente o nosso coração. Uma inteligência rara fala principalmente da nossa capacidade de nos mantermos com o peito, com o coração, com a cabeça sempre perto do peito dele, perguntando: o que o senhor quer que eu faça? As maiores instruções de Jesus para nós são ouvidas quando nós estamos com a cabeça no peito dele. Não é quando nós estamos apenas, quando nós nos reclinamos com a cabeça no peito dele. Provérbios 14:23, olha como é interessante. Acima de tudo que se deve guardar, em 14:24, 4:23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Diga comigo: o íntimo da razão. Diga: íntimo da razão. O íntimo da razão, meu bispo, o íntimo da razão é aquilo que fala, aquilo que me leva ao coração bom. O íntimo da razão, aquilo que ele entra como algo que, alguma coisa, como algo, como um elemento que vem para trazer clareza, trazer bondade ao meu coração. E Salomão, na escola de sabedoria de Salomão, diz o seguinte: acima de tudo o que se deve preservar, diga comigo bem forte, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Ah, mas eu sou... Se você não tiver um coração bom, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir avançar. Deixa eu finalizar para nós orarmos. A terceira característica que um homem de Deus precisa ter, acima de todas as coisas: prudência. A prudência, ela vai atuar exatamente na destruição daquilo que tipificava os gregos, tá certo? A filosofia grega, por falta de prudência, muitos de nós caímos. Por falta de prudência, muitos de nós tropeçamos. Por falta de prudência, muitos de nós abandonamos o chamado. Por falta de prudência, muitos de nós perdemos aquilo que o Senhor nos deu, que nos confiou. Por falta de prudência, muitos de nós destruímos aquilo que o Senhor nos deu para construir. Por falta de prudência. A prudência, eu vejo a prudência agindo exatamente nessa região aqui, ó.
Quando você é prudente, você gera uma igreja prudente. Quando você é imprudente, você gera uma igreja doente. Quando você é prudente, você gera filhos prudentes. Quando você é imprudente, você gera filhos promíscuos para o mundo, para as drogas. Quando você é imprudente, o pecado visita a sua geração, trazendo morte na sua geração. Mas ele até tem inteligência, o coração dele até que é bom, mas ele é imprudente. Ele não mede consequência aquilo que ele faz, ele age de maneira errada. O texto condena ele claramente. Chega lá em Malaquias, eu falo, eu tenho nojo de você, eu rejeito você, porque você abandonou a mulher da tua mocidade. Você constituiu outro casamento, você constituiu outra que dizem família. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na igreja, que está na área sexual, eu falo com bastante propriedade porque eu vivo isso, é relacionado, já vou terminar, bispo, tá? É relacionado à sexualidade, não só a sexualidade por desvio de caráter, tanto do homem quanto da mulher, mas o desvio de sexo. Atendo pessoas lá na igreja, eu fico atendendo e ao mesmo tempo aprendendo. Criado na igreja, olha só como isso é sério. Criado na igreja, os pais, tudo, mas é homossexual. Não adianta você pregar para ele, ele não entende, ele não. Você chama ele para orar, levanta a mão e fala: Deus grandioso, Deus bondoso. Cadê os pecados? Não confessa mais. Está exatamente aqui, ó. Minha mãe e meu pai têm que aceitar. Exatamente aqui. Por isso que algumas igrejas, você vai ver, algumas igrejas estão caindo muito por causa disso. Falta prudência dos líderes. Um líder que não é prudente, ele gera uma igreja adoecida. Adoecida. Em último, para nós encerrarmos, a quarta característica de um homem de Deus, que atinge exatamente aquilo que é provocado pelo Império Babilônico, aliás, pelo Império Romano. Uma das grandes marcas do Império Romano foi a crueldade dele contra os cristãos. Os romanos carregam em si a marca de ser uma das nações do mundo que mais matou cristãos na terra, mais perseguiu, mais matou, derramou muito sangue. E nós precisamos, como homens de Deus, aqui nessa questão das pernas e dos pés, termos os nossos pés e as nossas pernas guiados pela pregação do Evangelho. João capítulo 7, versículo 45. João 7, 45. João 7, 45. Já vou orar com você. É uma palavra bem rápida mesmo. João 7, 45. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes, aos fariseus, aos quais lhes inquiriram: por que não trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. E quando diz falou, a tradução ela é bondosa, mas não é falou. Ninguém jamais pregou como este homem. Ele não apenas pregava com palavras, ele pregava com a vida. Os pés dele diziam onde ele ia, os pés dele o conduziam, as pernas o levavam. Ninguém fazia o que esse homem fazia. Deus deixou para nós as qualidades que nós precisamos para vencer o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Levante comigo agora, vamos orar. Eu já está acabando o meu horário, deixa eu orar com você. Não quero. Daniel capítulo 2, versículo 4. Daniel 2, 4. Daniel 2, 4. Daniel 2, 4. Alguém bondosamente, fica aí estátua, tá bom? Alguém bondosamente, pode me emprestar uma folha de papel?
Com folha de papel. E mulher sempre tem, né? Dessa aqui a gente pode amassar e jogar fora. Ó. Daniel 2, 40, lá no finalzinho. 44, se eu não me engano. Finalzinho, Daniel 2, 44. Presta atenção, deixa o texto lá, deixa eu encerrar com você. A Bíblia diz, presta atenção, isso é profético. A Bíblia diz que, tudo, de maneira muito simples, que eu ministrei, simples e rápido, na verdade é simples e rápido. Tudo isso aqui que eu falei para vocês é destruído por um homem e por uma mulher de Deus. Agora presta atenção, é destruído dessa maneira aqui, presta atenção. É perto, não vou errar. Opa. Pega para mim, Bispo Hélio, por favor, meu filho. Eu não estou bom de mira, não, mas espera aqui. É sério, eu não vou errar, não. Segura. Acerta ou não? Acerta ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, você está em dúvida. Eu acerto sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Diga comigo, não! Diga não! Eu acerto sim ou não? Sim ou não? Quem está em dúvida, diga não. Tem muita gente em dúvida. Não, mas eu vou acertar. Chega mais perto, né? A Bíblia diz que a gente pega a pedra. Presta atenção, eu vou encerrar com duas imagens para você. Agora eu não erro. Misericórdia. Tem que chamar Davi, né? Misericórdia, misericórdia. A Bíblia diz, olha comigo o texto. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um reino que nunca será, venha mais para cá, filhão, que nunca será dividido. Diga, eu faço parte de um reino que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo rei destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para sempre. Pode passar. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, e mediante um só golpe fez em pedaço, diga comigo, o ferro, o barro, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é este, o sonho é verdadeiro e faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. A pedra que destrói o que carrega um homem, as qualidades que o homem de Deus carrega, e que destrói aquilo que vem pelo Império Babilônico, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano, ela não atinge a cabeça, ela não é jogada com a força do homem, ela é tirada sem o auxílio de mãos, ela atinge sem o auxílio de mãos, você vai cair, ela atinge todo o pé, sem o auxílio de mãos. Mas você, espera aí. Levanta, deixa eu repetir a cena. Davi e Golias. Agora eu acerto. Davi rodou, vira para cá. Davi rodou, afunda e caiu. Mas por que vem cá, levanta, rapaz. Mas por que a pedra da igreja nesse momento, ela te diferencia da pedra de Davi e Golias? Diga comigo, porque não é por força. Diga, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E a pedra que destrói os impérios que nós carregamos, a qualidade que nós temos, que destrói, ela atinge não a cabeça, ela não começa atingindo de cima. Quando vai ter uma implosão de um prédio, o prédio nunca é destruído de cima para baixo, ela é destruída de baixo para cima. A pedra vem, atinge aqui, isso aqui tudo começa a desfarelar,
e o prédio cai. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Aleluia. Aleluia. Vem para cá que eu quero derramar algo sobre a sua vida. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Um homem de Deus, meu bicho, você vai me ajudar a orar. Um homem de Deus precisa ser, acima de tudo, cheio do Espírito Santo. Um homem de Deus precisa ser um homem iluminado. Um líder frutífero precisa ser dono de uma rara inteligência. Um líder frutífero precisa ser prudente. Um líder frutífero precisa andar em sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Um líder frutífero carrega essas qualidades. Agora bote a mãozinha na sua cabeça, com muita autoridade, com muita autoridade. Fala: Deus, eu sou um homem espiritual. Diga: Deus, eu sou um homem, uma mulher espiritual. Diga: Deus, eu sou um homem, uma mulher iluminados. Diga: Deus, aonde eu passo, eu reflito a tua glória. Diga: Deus, aonde eu passo, eu reflito a tua glória. Agora receba com autoridade. Diga: Deus, eu sou uma pessoa dotada de rara inteligência. Diga: Deus, eu não tenho uma inteligência como os outros têm. Diga: Deus, eu tenho uma inteligência sobrenatural. Diga: Deus, a minha vida é guiada com prudência. Diga: Deus, a prudência é uma das minhas marcas mais profundas. Diga: Deus, eu tenho a sabedoria do próprio céu. Diga: Deus, eu tenho a sabedoria do próprio céu. Declare aí, declare com alegria, declare, louve o Senhor com alegria, louve com alegria. Você ir, te quero pra sempre aqui, te busco de todo o meu coração. Segura! E uma vida. Pode cantar. Com você. Coloca a letra. Já vamos encerrar. Uma vida é pouco pra te amar, da eternidade com você. Quem sabe canta. E uma vida é pouco pra te amar, da eternidade. Quem quer a eternidade? É pouco pra te amar, e da eternidade com você. Que me dera ser o anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Que me dera ser o anjo e poder voar pra onde você está, pra onde você está, dia e noite, e dia e noite, e dia e noite. Dia e noite, e uma corrida pra te amar, da eternidade com você.
seu pedido de oração, levante como um ato profético. Aquilo que você tem orado durante a campanha, aquilo que você tem clamado ao Senhor. Deus quer te munir de autoridade nessa noite. Deus quer que você tenha autoridade completa. Seja uma pessoa completamente iluminada. É vontade do Senhor que você carregue uma inteligência rara. Receba essa unção, receba. Tome posse dela. Tome posse dela. Como é que se consegue uma inteligência rara, bispo? Cada vez que você mais se aproximar de Deus, mais inteligente você vai ficar. O nível da sua intimidade com Deus mensura claramente o nível da sua inteligência. Quanto mais perto, mais inteligente. Quanto mais longe, menos inteligente. É diretamente proporcional. Deus quer quebrar as cadeias da imprudência, que tem feito com que muitos de nós recebemos algo de Deus e pela imprudência percamos aquilo que Ele tem nos dado. Deus quer que você retenha completamente aquilo que Ele quer lhe entregar. Completamente. Agindo com prudência na igreja, no ministério, na família. Agindo com prudência em todas as áreas da sua vida. Agindo com prudência, colocando a prudência como sendo um sentido extra que Deus tem te dado para agir no mundo de maneira inteligente, de maneira sábia. É vontade do Senhor que você tenha uma sabedoria rara. Uma sabedoria muito rara. Uma sabedoria como a sabedoria do próprio Deus. É vontade dele derramar sobre você a sabedoria que tem nele, para que o reino dele avance de maneira profunda nessa terra. É vontade dele que você não seja barrado pela cabeça da estátua. É vontade dele que você não seja barrado pelo peitoral da estátua. É vontade dele que você não seja barrado pelo tronco, pelo meio da estátua. É vontade dele que você não seja barrado pelos pés e pelas pernas da estátua. É vontade dele que você exerça autoridade como esta pedra que sai sem mão e destrói de baixo para cima. Deus manda te dizer que aquilo que tem se levantado contra a sua vida, contra o seu ministério, a hora que você tomar posse, ser uma pessoa iluminada, ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa sábia, isso vai ser destruído de baixo para cima. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, assim como o Senhor foi com Moisés, e assim como Ele foi com Josué. Ele é conosco. É vontade dele que nós avancemos, é vontade dele que nós prosperemos, é vontade dele que nós multipliquemos, é vontade dele que nós não sejamos barrados, é vontade dele que nós avancemos, progridamos, é vontade dele que a unção dele esteja cada vez mais presente em nós, na sua igreja, no seu povo. Receba, na autoridade do nome de Jesus, receba, com autoridade e graça, receba, tome posse, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus. Cante com alegria. Da eternidade com você, e uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podíamos passar horas aqui com essa palavra linda do nosso bispo, né? Quem amou a palavra como eu, diga glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir mesmo, meu amado. Nós vamos, fique aqui, não saia por favor. Nós vamos orar pela campanha. Eu creio, a campanha de Daniel, essa é a campanha do meu milagre. Fala para o seu irmão, essa é a campanha do seu milagre, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos fazer algo aqui especial. Os nossos bispos, sobe aqui por favor, me ajude os bispos. Nós vamos ungir. O nosso bispo Vanderlei vai orar daqui a pouquinho pelo nosso pedido. Vamos fazer nosso momento profético aqui da oração pelo pedido. Mas eu quero que os bispos subam, nós vamos ungir vocês. Não saia sem unção, meu irmão. Unge a sua campanha todos esses 21 dias. Nós cremos nesse milagre que o Senhor tem, esse ato profético que o Senhor tem. Se você vai ofertar, trazer o seu dízimo, faça isso. Pega seu envelope e nós já vamos orar juntos. E quando o bispo terminar de fazer essa oração, você já vai receber a unção, tá certo? Glória a Deus. Pode orar então, bispo querido. Glória a Deus.